Estou em Brasília, na parte externa do templo Shin budista Terra Pura. E naturalmente isso me faz lembrar do Japão. E como falo de terremotos, lembro também do sismo ocorrido em 1º de setembro de 1923, o chamado terremoto de Tóquio, e também conhecido como o Grande Terremoto de Kanto. Faltavam 2 minutos para o meio-dia, quando a Terra começou a tremer com violência, e assim permaneceu por 4 a 5 minutos. Seguido do sismo principal de magnitude 7,9, ocorreram réplicas fortes e um tsunami. Além disso, um grande incêndio, na verdade, uma tempestade que varreu partes da cidade de Tóquio e aniquilou quase por completo a cidade portuária de Yokohama, mais próxima do epicentro. Pior de tudo, morreram aproximadamente 140 mil pessoas nesse desastre. Repito, 140 mil. Nessa minha apresentação, relembrarei fatos de 1923, comentarei o drama pessoal vivido por 2 sismólogos importantes daquela época, explicarei por que o Japão tem tantos terremotos e como eles lidam para minimizar os efeitos dos sismos sobre a população e a infraestrutura do país. Trata-se de uma batalha sem trégua, vivida cada dia, porém usando o melhor da ciência e o melhor da tecnologia, porque todos sabem que o Japão não se verá livre dos terremotos. O terremoto de 1º de setembro de 1923 é também chamado Grande Terremoto de Kanto. Mas o que significa Kanto? Kanto é uma região que engloba 7 prefeituras, uma divisão equivalente aos nossos estados. Lá estão as maiores cidades e o grosso da população do país. Kanto é a maior área plana do Japão e é constituída predominantemente de rochas sedimentares. Diferentemente das rochas duras, as camadas sedimentares amplificam as ondas sísmicas e isto faz tremer mais intensamente tudo o que existir na superfície do terreno. O terremoto chacoalhou o chão de 4 a 5 minutos, e isso é terrível para os que estão sentindo as vibrações, pois parece que elas não vão acabar nunca. Partes do terreno foram deformadas permanentemente, no sentido horizontal e vertical. Surgiram múltiplos casos de liquefação, um fenômeno que acontece quando terrenos saturados de água perdem consistência pela vibração do terremoto. A solidez do chão desaparece instantaneamente. Construções acima dessas áreas podem afundar, inclinar e mesmo desabar. O terremoto produziu um tsunami com 12 metros de altura, fazendo estragos nas povoações costeiras. Seguindo o terremoto principal, aftershocks continuaram por quase 2 anos. À época do terremoto, Tóquio possuía 2 milhões de habitantes e Yokohama 500 mil. O epicentro no mar foi mais próximo de Yokohama e a 80 quilômetros de Tóquio. Qualquer hora é ruim para um terremoto acontecer, porém, às vezes, um determinado momento torna as coisas ainda piores. No caso, era horário do almoço e milhares de fogões estavam acesos em casas de madeira bem próximas uma das outras. Aquilo era uma bomba prestes a explodir. Seguem imagens da tragédia. Os incêndios foram os maiores causadores das mortes e das destruições. Resultado: 140 mil mortos, 100 mil feridos, 3 milhões de desabrigados. No bairro chamado Sumita, as pessoas encontraram uma área aberta e, permanecendo longe dos incêndios, julgaram-se salvas. Mas surgiram tornados de fogo que varreram o local como um raio. Lá morreram 40 mil pessoas incineradas. Os prejuízos alcançaram cerca de 50% do produto nacional bruto. Tóquio e Yokohama ficaram semi-destruídas. O caos se alastrou. 65% da população de Tóquio ficou desabrigada. Foi preciso instituir a lei marcial para manter a ordem. Pessoas pilhadas em roubos eram fuziladas ou enforcadas. Quando aconteceu o terremoto de 1923,
o Japão possuía uma sismologia consolidada. Tudo estava concentrado na Universidade Imperial de Tóquio. Lá existia um grupo de professores ensinando e pesquisando a ciência dos terremotos. Eles construíam sismógrafos e operavam uma rede de estações espalhadas pelo país. E, inclusive, já tinham criado a Sociedade Japonesa de Sismologia, a primeira do gênero em todo o mundo. Aqui eu abro um parênteses para dizer que muito desse progresso ocorreu pelas ações do professor John Milne, um britânico contratado pelo governo japonês para desenvolver a área de engenharia, juntamente com outros colegas, na Universidade Imperial de Tóquio. Milne acabou se interessando por terremotos e desenvolveu trabalhos fundamentais no campo da sismologia. Ele viveu no Japão por mais de 2 décadas, casou-se com uma japonesa e depois disso ele montou a primeira rede mundial de estações sismográficas. Havia estações espalhadas por todo o mundo, inclusive uma em Fernando de Noronha. E disso conto um pouco em meu livro. A história de John Milne realmente é fascinante. Voltando ao sismo de 1923, desejo abordar como esse terremoto mexeu com 2 grandes sismólogos japoneses daquela época. Refiro-me aos professores Fusakishi Omori e Yatsune Imamura, que de agora para frente passaria a chamar de Omori e Imamura, respectivamente. Omori investigou todas as áreas da sismologia e publicou centenas de artigos em japonês e inglês, o que era um diferencial, pois fez Omori ser conhecido fora do Japão. Existe uma lei em sismologia criada por Omori. Omori estudou na Itália e na Alemanha e, a pedido dos americanos, inspecionou a cidade de São Francisco após o terremoto destruidor de 1905. Ele construiu sismógrafos e um deles, o modelo Bosch-Omori, foi usado pelo mundo afora, inclusive no Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Junto com John Milne, Omori construiu a primeira mesa vibratória do mundo para investigar a reação das construções quando o chão balança. Omori tornou-se o decano dos sismólogos japoneses e era respeitado internacionalmente. Por sua vez, Imamura teve uma infância humilde e só conseguiu continuar os estudos porque ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade Imperial de Tóquio. Ele foi contemporâneo de Omori na graduação e depois seu colega acadêmico. Imamura dedicava-se ao estudo da sismicidade histórica, da predição de terremotos e da mitigação dos efeitos dos sismos. Por isso, incentivava projetos para reforçar construções nas cidades, para edificar barreiras de proteção contra tsunamis e pela divulgação de sismologia nas escolas. Vamos regressar ao início do século XIX e dizer que tudo andava bem com a sismologia na Universidade Imperial de Tóquio. Entretanto, em 1905, Imamura escreveu um artigo para um obscuro jornal científico prevendo para os próximos 50 anos um forte terremoto com epicentro na Baía de Sagami. Ele previa enormes estragos em Tóquio e em Yokohama, devido principalmente à fragilidade das construções. Além disso, ele alertava para o perigo dos incêndios e previa que nesse desastre morreria cerca de 100 mil pessoas. O principal jornal do Japão descobriu o artigo de Imamura e o refez com certo grau de sensacionalismo, estampando como manchete: Imamura diz que Tóquio será destruída. Lógico, isso causou um alvoroço nas pessoas e no meio científico. Imamura foi repreendido por Omori, seu chefe imediato, por causar inquietação social. Para se contrapor a Imamura, Omori escreveu um artigo para aquele jornal de grande circulação, dizendo que a previsão apocalíptica de seu colega não tinha base científica. Ele, inclusive, dizia que os últimos tremores ocorridos em Tóquio liberaram tensões nas rochas e a situação ficaria calma durante certo tempo. Amigos, familiares, colegas professores criticaram a atitude de Imamura e pediram que ele se retratasse. No entanto, Imamura continuou firme. Omori cortou-lhe o salário por certo tempo. A vida profissional e pessoal de Imamura tornou-se um inferno. Acredito que tanto Omori
quanto Imamura estavam certos em seus conceitos de retorno periódico de grandes terremotos, ou seja, de tempos em tempos eles voltam a acontecer nos mesmos lugares. Para mim, o problema é que Omori não estava olhando para o lugar certo. Mas o terremoto aconteceu com as características preditas por Imamura. Ele acertou o epicentro, Baía de Sagami. Ele acertou o surgimento de incêndios e o elevado número de vítimas. Ele acertou o tempo de ocorrência, pois o terremoto aconteceu 18 anos depois de previsto, portanto, dentro do espaço estipulado de 50 anos. Mas vejam vocês a ironia do destino. Tanto Imamura quanto Omori viram o terremoto acontecendo através de sismógrafos. Imamura estava na estação sismográfica na Universidade de Tóquio. Ele relatou que quando a Terra começou a tremer, ele, como sempre fazia, começou a contar mentalmente o tempo para a chegada de ondas mais fortes, e elas vieram numa força que ele nunca tinha sentido anteriormente. Isto que eu carrego no pescoço é uma espécie de registro de um terremoto com epicentro próximo. As primeiras ondas que chegam são as ondas P. Nesse caso, elas têm pequena amplitude. Passado um tempo, surgem as ondas S, com amplitudes bem maiores, e pela maneira com que fazem o chão vibrar, tornam-se perigosas e muitas vezes ocasionam destruição. Imamura deve ter contado mentalmente 10 segundos e concluiu que o terremoto aconteceu a cerca de 80 quilômetros de distância. Esse número é obtido por uma regra bem simples. Basta multiplicar por 10 a diferença de tempo entre a chegada das ondas P e S e subtrair esse número de 20. Curiosamente, quem criou essa regra foi Omori. Portanto, ao descobrir que aquele terremoto tão forte tinha epicentro tão próximo, Imamura imaginou que talvez fosse o terremoto que ele havia predito anos atrás. Mesmo com tudo mexendo, coisas caindo, partes da universidade pegando fogo, Imamura continuou dentro do laboratório e assim que conseguiu, determinou a magnitude do sismo. Aí eu pergunto, onde estaria Omori? Como eu disse, ele também viu o sismo acontecendo e logo percebeu que se tratava de um terremoto muito forte. Acontece que Omori estava nas cercanias de Sydney, na Austrália, visitando uma estação sismográfica. Assim que reuniu os dados, ele calculou o epicentro e viu que estava próximo de Tóquio. E então pensou naquela predição feita por Imamura anos atrás. Assim que pôde, tratou de regressar ao Japão. Por sua vez, Imamura divulgou para as rádios a magnitude do sismo, alertou para a possibilidade do surgimento de um tsunami e da ocorrência de réplicas fortes, o que acabou acontecendo. Imamura tornou-se o centro das atenções do país e ocupou o espaço que era de Omori. Quando Omori chegou a Tóquio, era um homem torturado por sentir-se culpado de não ter dado crédito aos estudos de Imamura e nada ter feito para minimizar possíveis desastres em Tóquio. Além disso, ele sentia-se moralmente arrasado e estava desesperado por dores de um tumor cerebral. Imamura foi visitá-lo no hospital e os dois tiveram uma longa conversa sobre sismologia e coisas da vida. Omori pediu desculpas a Imamura e os dois brindaram com saquê pelo progresso da sismologia na Universidade de Tóquio. Uma semana depois, Omori faleceu com apenas 55 anos de idade e a sismologia perdeu um grande cientista. Aqui tenho garrafas de saquê e com esse copinho chamado Oshoku, a minha maneira, brindo a memória desses dois grandes cientistas japoneses que têm os seus nomes inscritos na sismologia mundial. Kanpai!